A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Meus amigos, minhas amigas, a minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Vocês estão vendo que o estúdio já está diferente no dia de hoje. A gente está começando a nossa entrevista do dia, o nosso bate-papo diário, o telejornalismo local aqui na TV Serra, canais 26 e 526 da NET, claro, para toda a região cobertura Farroupilha, e pelo Facebook TV Serra Farroupilha, pelo canal do YouTube TV Serra Farroupilha, pelo Instagram você nos acompanha também, tem o nosso site www.tvserra.tv e tem um aplicativo de celular. Baixe o aplicativo TV Serra gratuitamente na loja de aplicativos do teu celular e você vai acompanhar a nossa programação. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103 e também da CSG Pedágio Eletrônico. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico? Não sabe? Acessa lá www.csg.com.br e confira a forma que mais combinar com você. Bem, o programa de hoje é um programa muito especial, recebe aqui 4 cidadãos farroupilhenses, 4 integrantes do Rotary do município de Farroupilha e também de outras entidades, figuras conhecidas da nossa comunidade. Frequentemente a gente conversa com eles individualmente também, ou em pautas específicas, mas hoje o quarteto está junto porque juntos eles percorreram o roteiro turístico Caminhos de Caravaggio. Partiram lá de Canela e chegaram no santuário, chegaram no santuário de Nossa Senhora de Caravaggio aqui em Farroupilha, fizeram os mais de 200 quilômetros que compõem o roteiro turístico. Então está ao meu lado aqui o Marciano Vitor Lázari, também do Rotary. A gente conhece o Marciano, é o gerente da agência do Sicredi Agro em Farroupilha. Está depois conosco também o Edson Quilmento, aqui do prédio, trabalha aqui no mesmo prédio, é da Terra Líder, ele queria uma propaganda, agora ganhou então, né? Também da AMAFA, o José Carlos Trujillo, que foi ex-presidente, que é ex-presidente da Six Farroupilha e também integrante do Rotary, e o Cristiano Lambe, do Rotary também, e da, como é que é o nome da lavanderia? 5 a Sec Lavanderia, pronto. E o Trujillo da ITM. Ninguém vai reclamar que não foi feito, não pode reclamar que não foi falado o nome das empresas, né? Mas eu quero cumprimentar todos, vou começar lá com o Cristiano. Cristiano, prazer te receber aqui, tudo bem? Bem-vindo, só puxa o microfone aí. Bem, Anote, obrigado aí pelo convite, estamos aí à disposição para conversar um pouco sobre os caminhos do Caravaggio. Maravilha. Enquanto você passa o microfone ao Trujillo, cumprimento aqui o Marciano. Marciano, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Obrigado mais uma vez pelo convite. É muito bom estar aqui com meus amigos relatando um pouco dessa jornada aí do Caminhos de Caravaggio. Com certeza. Trujillo, prazer te receber aqui, tudo bem? Leandro, meus amigos aí, fantásticos, telespectadores, vou procurar compartilhar um pouquinho da experiência com vocês. Certo. E o Edson da Terra Líder aqui no meio também. Bem-vindo, tudo bem, Edson? Tudo bem, boa tarde, Damati, boa tarde, companheiros. Sempre bom a gente reunir amigos e poder compartilhar experiências. Então, quero também fazer coro aos companheiros e agradecer
pelo convite. Nós vamos ouvir muito sobre como foi esta experiência, mas tudo tem um começo, tudo tem um início. E me contaram que o Cristiano Lambi foi quem acabou provocando a turma. Por que não fazer o roteiro turístico Caminhos de Caravaggio? Foi você que lançou a provocação, Cristiano? Sim, eu já vinha pensando em fazer o caminho do Santiago de Compostela, na verdade. Né? O meu objetivo é fazer o Santiago de Compostela. Certo. E aí eu já vinha pensando, né, já vinha assistindo alguns vídeos, enfim, e eu pensei, tem que fazer alguma coisa antes, né? Porque o Santiago de Compostela é 800 e poucos quilômetros. Né? Fazer um pré-aquecimento. E aí surgiu a ideia de fazer o Caminhos de Caravaggio. Né? Sim. A princípio eu ia sozinho, depois surgiu de repente a esposa junto. E num jantar que nós estávamos juntos aí, eu botei na mesa lá que eu ia ir. E aí, Um jantar do Rotary, isso ou não? Ou particular? Amigos. Amigos que a gente estava junto lá, eu botei na mesa e aí eles resolveram querer ir juntos. Já pediram a ficha de inscrição na hora? Na hora ali, resolveram ir juntos, sabe? E aí formou o quarteto. Formou o quarteto e a gente foi indo, né? Sim. Começamos a conversar, quem vai, uns estavam ainda na dúvida se não ia. O meu objetivo estava traçado, né? Eu ia ir de qualquer jeito. Né? E certo. Começaram a treinar também, viram que achavam que ia dar jeito e fomos lá. Claro, bom, para quem ia sozinho, depois pensou em ir com a esposa e termina indo com mais 3 amigos, né? Então, foi uma experiência certamente que entra para a história, né? Sim, com certeza, né? Ela entra para a história desde a preparação, né? Não é só o caminho em si, né? É desde o início a preparação, né? E o que é essa preparação? O que acontece? Você pensa assim, vou caminhar, eu tinha colocado uma meta de fazer 9 dias, né? Então, assim, vou ter que caminhar 9 dias. Sim. Como é que eu vou fazer para caminhar 9 dias? Né? E não é 1 nem 2 quilômetros, né? Isso aí. Então, normalmente eu caminho durante o dia, todos os dias praticamente, mas eu caminho 6, 8 quilômetros, né? Mas, não, a gente vai ter que caminhar 200 quilômetros em 9 dias, né? Então, a tua cabeça já tem que começar a se preparar para isso. Sim. É uma média de 20 quilômetros por dia. Isso aí. Exatamente. Então, tu já começa desde ali, né? Tu já começa a querer caminhar um pouco mais, né? Começa a fazer algumas caminhadas um pouquinho mais longas para ver se você vai aguentar ou não. E daí depois tu começa a pensar assim, tá, mas eu tenho que levar uma mochila. Sim, tem que carregar alguma coisa. Tem que levar o que eu vou comer, o que eu vou vestir, enfim. Então, assim, Sim. é uma preparação desde o início, né? Vamos falar só para as pessoas entenderem, terem uma noção do que é 20 quilômetros, né? É uma média, daqui a pouco tem um trecho que vai dar 23, vai dar 22, outro vai dar 18, mas enfim, estamos falando de uma média de 20 quilômetros. Por exemplo, sair daqui de Farroupilha e até as imediações da estação rodoviária de Caxias do Sul. Ou quase até a UX. Basicamente, essa é a distância. Então, façam o trajeto mentalmente, vocês vão ver como é que é a distância. Marciano, como é que foi todo esse preparo também depois de aceitar o desafio? Bom, tô nessa, vou nessa. Como é que foi o preparo também de tua parte? Bom, primeiro que eu não estava programado para fazer esse passeio, até ia tirar as férias em janeiro, né? E quando a gente se reuniu, nós temos esse quarteto de casais aí, no caso, com as esposas também já há muitos anos, né? Nomeados bons amigos, então a gente faz outros movimentos junto também. E veio do Cristiano o interesse de fazer o caminho. Aí eu já automaticamente, na semana mesmo seguinte, acabei mudando minhas férias, deixando um período lá para fevereiro fazer o trajeto com eles. E a preparação é justamente essa, poder exercitar, né, a caminhada, a corrida, enfim, para suportar todos esses dias de jornada de caminhada. E não só isso também, mas a questão da preparação do roteiro, organizar onde a gente vai parar, uma parte cada um foi organizando, reservando os hotéis, as pousadas, enfim, mas sempre com essa integração aí dos 4, né? E era mais um motivo para a gente estar se reunindo, tomando um vinho, comendo uma pizza, para estar combinando o roteiro. E eu sou muito grato ao Cristiano ter levantado essa ideia, ter compartilhado disso com a gente, porque foi uma caminhada assim que vai ficar para sempre para mim, sabe? Porque tem muito significado
durante a jornada que a gente leva para a vida, sabe? Então, foi uma experiência bacana, a preparação foi tranquila de certa forma, né? Mas a gente precisa ter um certo preparo, porque caminhar, que nem o Cris fala aí, 8, 10 quilômetros aqui na cidade é uma coisa, caminhar 20 quilômetros com 7, 8 quilos nas costas é um pouco diferente, né? Com chuva muitas vezes, ou sol, calor, o asfalto quente, são vários ambientes diferentes que a gente pega que nos fazem a ter assim, um olhar de se preparar antes de ir para poder encarar isso tudo. Trujillo, pega o microfone aí, dá o teu depoimento também. Como é que foi essa tua preparação? Porque daqui a pouco o Trujillo é caminhante, pratica um esporte aí, mas ali o furo era mais embaixo, né? Muito mais baixo, Leandro, mas acho que de primeiro nós estávamos falando de agradecimentos e me vem em mente a figura do Gedeon Lutz, tá? Gedeon Lutz, que nos convidou para fazer parte do Rotary, e dentro do Rotary se desenvolveu vários laços de amizade que aqui está representado por esses 4 parceiraços aqui, que envolve família e tudo mais. Então, e logicamente é o Cristiano, né? Sempre tem um louco que levanta a bandeira para certos desafios, e o Cristiano é um desafiador nato, né, para certas coisas. Ele coloca o dedo, digamos assim, nos pontos que nos faz movimentar, mas sempre à frente. Então, eu acho que fica esse agradecimento. Agora, quanto aos caminhos, de imediato tu fala, não, eu vou, e depois você fala, que eu fui fazer? Que eu fui fazer? Que eu fui fazer? Né? Onde eu fui me meter? Onde eu fui fazer? Mas, desafio lançado, vamos em frente. Para tudo que pessoas que compartilhavam, mas tu tá louco. O que tu tá fazendo? E não vai dar mais. Mas é realmente um exemplo para muitas coisas. O caminho, você pode pensar, ele como você falou, uma questão turística, sim. E eu vou dizer, se recomenda só pelo turismo, porque se passa por tudo fantástico. É uma questão de companheirismo, uma questão de organização, de metas, de planejamento, de determinação. Tem muita coisa envolvida, né? Tem coisas que realmente você se sente, depois de todo esse tempo, como passível de resolver todos os problemas do mundo, porque se fala sobre tudo, imagine, né? E até interessante o fato de fazer com pessoas que a gente pode amigos compartilhar, porque o meu filho fez o caminho e fez sozinho, né? E aí eu falo para ele, que loucura, cara, porque eu acho que não seria possível me conviver tanto tempo caminhando sozinho, né? Então é uma experiência de vida muito importante. Mas acho que com certeza a gente vai acrescentando ao longo do bate-papo, vamos lembrando, e com certeza tem muitas histórias aí, gente. Verdade. Edson, fala para nós um pouquinho também sobre depois, bom, tô nessa, né? E agora, os preparativos? É bom sempre lembrar do nosso agradecimento ao Cristiano, que encabeçou lá a data. A gente já havia em vários momentos dito, vamos fazer de bicicleta, vamos fazer de alguma forma, mas lá pelas tantas o Cristiano foi incisivo. Ele disse, nós vamos fazer no carnaval. E aí talvez nada de pular carnaval. Isso. Talvez arrumamos uma confusão para ele, porque ele disse que vou fazer com a esposa, e aí 3 malucos se metem no meio e dizem, nós vamos. Mas enfim, como diz o Trujillo, o que eu fui fazer? Mas aí no meio do caminho, primeiro momento, porque depois no final acho que tem gratidão. Depois piorou um pouquinho. Nós caminhávamos, às vezes lá no sábado, domingo, vou fazer 20 quilômetros, 21, 22, que era a média que a gente iria fazer. Mas sempre comentávamos, não vamos esquecer que amanhã vai ter mais 20, depois mais 20, mais 20. Se hoje eu caminho e crio uma bolha, amanhã vou ter que caminhar de novo e não vai dar tempo de sarar essa bolha. Então, é aquilo, preparação com tênis, preparação com mochila. Cada um lá tinha a sua meta de peso para carregar na mochila, e esse peso sempre é maior, nunca é menor. Os treinamentos normalmente eram com uma mochila de 1,2 kg. Chega na reta final lá, eu quero carregar 3,5 kg, 4 vai para 8. E aí teve um dia que a gente fez uma brincadeira lá numa das pousadas, que a senhora lá disse, o ideal é carregar no máximo 10% do peso.
Eu disse, bom, então eu teria que ter engordado uns 4 quilos para poder ficar dentro do peso que eu teria para carregar. Mas é uma experiência incrível. Sim. Tanto que nós já estamos programando as próximas, porque, bom, ficar... Vocês reclamaram, mas agora vocês querem mais, né? Entendi. A gente já tinha uma amizade fantástica. Fortaleceu a amizade? Muito. Ficar 9 dias com essas figuras é algo fantástico. São tantas ideias que a gente troca, tantas afinidades às vezes que a gente tem que não tem como mensurar. Então, realmente muito feliz e, como eu disse, só pela próxima. Só pela próxima. O Marciano aqui fez um pequeno comentário também, fez um comentário sobre a questão de que mudou muito, que valeu muito a pena. Eu queria te ver um pouquinho mais nesse sentido, Marciano. Te fez bem para a tua vida, porque esse roteiro caminha praticamente, mato de um lado, mato de outro, é interior, né? Tem algumas casas, tem as pousadas, mas é fora do barulho, fora daqui a pouco das redes sociais também. Como é que foi? Foi uma espécie de um retiro? Exatamente, porque a gente conecta com vários elementos, né? Primeiro o foco, né? O foco com o objetivo de chegar lá no final. A resiliência, porque a gente passa por diversas situações aí, como o Edson falou, tu tem uma bolha no teu pé e o dia seguinte tu vai ter que caminhar com aquela bolha, tu vai ter que suportar a dor, tu vai ter que botar um talco, tu vai botar uma vaselina, mas tu vai ter que conviver com aquilo, né? A determinação de tu focar a troca com os amigos aí, que foi um ganho muito bom, porque sempre há o respeito, sabe? Essa convivência madura de poder se ajudar, sabe? Quando um colega está com bolha, liga para para outro, o que a gente faz para resolver esse problema? Vendo a dor do colega, a gente pode do amigo, a gente pode estar contribuindo com ele. Então, quando a gente fala de carregar uma mochila, muitas vezes a gente é acostumado a botar na mochila aquilo que não precisa. Tanta coisa supérflua. Exatamente. Aí tu trabalha isso também porque teve uma posada que eu cheguei lá com um sabonete que era pesado, né? Era um sabonete, e todo lugar que a gente parava tinha sabonete, tinha shampoo, tinha toalha, muito bem atendido nesse sentido. Eu acabei deixando pelo caminho algumas coisas que não eram necessárias para mim carregar na mochila. Então, quantas coisas que a gente hoje leva na nossa vida também, que a gente pode deixar pelo caminho, que não vai fazer diferença lá na frente. A conexão com a própria natureza, com a espiritualidade, foi uma experiência assim que mudou, agregou para mim, para minha vida, não só pessoal, mas profissional também, quanto isso a gente leva para o mundo empresarial também, de experiência. E só pela próxima, eu quero poder compartilhar de novo experiências assim com esse grupo aqui. Eu tenho o maior carinho e muito grato pelo convite, por podermos participar dessa caminhada. Um agradecimento também, aproveitar aqui em especial ao Galafassi, né? Gilberto Galafassi, todo lugar que a gente paga, ele é ídolo, né? Sim. Ele é o cara. E também contribuiu muito com nós, aí, com informações, com dicas, né? Nos recebeu aqui pessoalmente quando chegamos, que foi ali no Santuário de Caravaggio, né? Foi uma emoção, assim, para mim também bem, bem importante saber que as nossas famílias estavam aí esperando nós, e foi uma surpresa bem, bem legal aí, que certamente selou com chave de ouro toda essa jornada aí de aprendizado, de caminhada, de troca. Muitas vezes a gente conversava, muitas vezes a gente caminhava sozinho, pensando no silêncio, então sim, refletindo, mas foi muito, muito importante, sim, foi legal. Trujillo, como é que foi para o senhor essa caminhada também? Foi de silêncio, foi de conversa, foi uma caminhada que serviu para reencontrar, como é que foi essa experiência? Olha, pessoal, é algo assim muito completo, tá? Muito completo. Porque, enfim, você tem o tempo para interiorização, você tem o tempo para pensar nos próximos, que estão próximos, naqueles, enfim, em família, em relacionamento, obviamente na tua vida profissional, na vida do município, do país e tudo, enfim, acho que é difícil pensar em algo que não foi visto, mas sempre tem oportunidade e coisa para mais. Mas
No caminho é interessante que, fora a gente, enfim, ter contato, conhecimento, discussões com as pessoas que a gente conhece, nós encontramos pessoas assim maravilhosas no caminho. A receptividade que se tem nas pousadas, no próprio caminho, pessoas te incentivando, te cumprimentando, os carros eventualmente passando. Então se vê que o trajeto, se tem pessoas sempre dando suporte. A gente sabe que tinha as pessoas, os amigos por perto, nós tínhamos a família nos monitorando definitivamente, né? Mas no caminho a gente se sentia sempre acolhido, seja na chegada. Teve situações na casa da vovó, essa foi marcante, né? Você ser recebido com o teu nome estampado, mensagens de incentivo, né? O salzinho para fazer o escaldapé, uma toalha seca depois de um dia de caminhada na chuva e recolhendo sua roupa, levando para lá secar, uma mesa posta, né? Algo assim com carinho que nós somos recebidos em vários lugares assim que nos deixavam assim, poxa vida, não é a gratidão e o significado de tudo isso, né? Sim. E o passar no interior, nessa época, enfim, de colheita e tudo, né? Mais, cria, na questão do calor, muitas vezes escaldante, e você chegar numa sombra de uma árvore, ou num gramado, ou numa água que está ali disponível, são, sim, pequenos significados que às vezes você não dá tanto no dia a dia valor, e na hora tá ali, você, puxa vida, que coisa boa, né? Você ter uma sombra, ter uma água, até para não carregar tanta água, porque como o Marciano falou, nos primeiros dias você queria carregar o mundo nas costas, né? E depois tudo isso a gente foi efetivamente dando o seu devido peso e valor. Mas tem um significado, enfim, muito grande todo o caminho. Então, e outra, pessoal, 25 quilômetros, às vezes 30 e tanto, quando se erra, não se erra, né? Se dá uns contorno maior na volta. E outra, não é plano não, tá? É subida e descida, né? Só subida, só descida. Não tem... Não tem fácil. E daqui a pouco tu tá ali e fala, meu Deus, eu tava lá. Ou daqui a pouco tu tá lá em cima e, caralho, eu tava lá em cima. Então, realmente desafios e etapas da conquista do caminho que é, assim, muito gratificante. E você chegar à noite, né, arrebentado, e pensar, caramba, amanhã tem mais. Amanhã tem mais e tudo mais. Mas os dias amanhecendo, nós tivemos uma sorte, um ambiente assim, enfim, uma temporada de nascer do sol, pôr do sol, e mesmo a chuva, tudo foi gratificante. Até as uvas, né? Os figos no caminho. Mas, Nova Petrópolis é a terra do figo, né? Mas teve momentos assim fantásticos. Realmente, como falou o pessoal, pensar numa próxima para realmente tudo poder ter outros valores, né? Eu vou fazer um intervalo, depois na volta o Cristiano e também o Edson falam um pouquinho dessa experiência do que foi a caminhada, mas eu só quero colocar mais um exemplo para vocês entenderem a distância. Parece pouca coisa, né? 20, 25, não sei, 18 quilômetros, mas girava por aí. Sabe o que dá? A distância entre o centro de Farroupilha e o Santuário de Caravaggio é de 8 quilômetros. Então, imagina vocês, eles faziam diariamente, saindo de Farroupilha, indo até o santuário, voltando do santuário até o Farroupilha e depois de novo para Farroupilha, para Caravaggio. Uma média de 24, 25 quilômetros. Daqui a pouco um pouco mais isso. Beleza, eu já fiz isso. Faz hoje, faz amanhã, faz depois. Então era a sequência de dias. Bom, a gente volta depois do intervalo falando mais então sobre essa experiência desse quarteto aqui de Farroupilha que realizou juntos o roteiro turístico Caminhos de Caravaggio. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas?
Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. O inventário, ele é um processo para repassar os bens deixados pela pessoa falecida aos efetivos herdeiros, ou seja, filhos, cônjuges, companheiros, por vezes até os pais, quando não existe uma linha de sucessão. Antigamente, quando se tinha um filho fora do casamento, ele não era reconhecido por lei automaticamente a ganhar herança. Isso é uma lei antiga, antes de 2002. Atualmente, todos os filhos gerados por uma pessoa ou de responsabilidade de uma pessoa são parte da concessão do direito hereditário.
E por vezes, quando a pessoa tem mais que uma esposa, por mais que nós não tenhamos o reconhecimento, né, da possibilidade da não monogamia, mas há o reconhecimento pela justiça que se 2 famílias eram sustentadas por uma mesma pessoa, ambas podem pleitear esse direito. O inventário ele não é automático e ele tem até 1 ano após o óbito de ser ingressado sob pena de multa e faz consequentemente a gente transmitir os bens a quem reconhecidamente e por direito tem eles. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia. Hoje o estúdio está cheio. A gente tem aqui a presença dos 4 farroupilhenses que fizeram juntos o roteiro turístico Caminhos de Caravaggio. Partiram no dia 13 de fevereiro lá de Canela, Santuário de Caravaggio de Canela, e chegaram no dia 21 de fevereiro aqui no Santuário de Caravaggio no período da tarde. A nossa entrevista do dia com o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta. E também da CSG Pedágio Eletrônico. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico? Não sabe? Então, www.csg.com.br e confira o meio que mais combinar com você. Então, com a gente, o Marciano Vitor Lázari, o Edson Quilmento, o José Carlos Trujillo e também o Cristiano Lambi. Cristiano, como é que foi para você esta tua experiência nesta câmera aqui? Nos conta um pouquinho essa tua experiência do que foi esse roteiro, essa caminhada de 10 dias no roteiro turístico Caminhos de Caravaggio. 9 dias, na verdade, né? 9 dias, isso aí. O que acontece? A gente fez uma preparação antes de sair, né? E cada um ficou responsável por 2 trechos, né? Então, nós partimos lá de Canela, do santuário, e os primeiros 2 trechos eu fiquei responsável. Então, eu fiquei responsável pela noite anterior, nós chegamos dia 12 lá em Canela. Sim, hospedaram lá. Eu fiquei responsável por o hotel naquele ali, e depois fiquei responsável pelo hotel do próximo dia. E eu calculei mais ou menos o trecho, né? Para pegar um hotel que desse... Nós pegamos 2 trechos, primeiro e segundo dias, e dividimos no meio. Só que esse dividir no meio, eu fiz um cálculo pelo Maps, e pelo Maps dava 20 e poucos quilômetros, né? Só que o caminho de Caravaggio, ele não é pelo Maps. E deu quase 32 no primeiro dia, cara. Foi para testar mesmo, né? Então, assim, nós chegamos no final ali do primeiro trecho, quase no segundo trecho, e faltava... Aí ou tu pega a esquerda e segue o caminho, ou tu tinha que andar mais 1 quilômetro para chegar no hotel, fora do trecho. Sim. Chega no hotel, as pernas aqui parecia que ia rasgar, entendeu? Porque, cara, foi 32 quilômetros naquele dia, né? E aí, no outro dia, tu tem que ir de novo, não tem o que fazer, entende? Então, assim, eu tenho certeza que muita gente pararia ali, né? Já no primeiro dia. Porque ali nos 28 por aí, era um morro assim, ó. Sem mentira. Era em pé? Era em pé. Lá nos 28, até os 31. Depois uma descida ainda. Então, assim, não é moleza, né? E passamos o dia inteiro no asfalto, né? Desde Canela até ali no asfalto. Então, cada um fez uma parte do trecho. Essa primeira foi minha. Já saí errando ali, né? Em vez de 20 e pouquinho, eu já meti 30, que é para ver se nenhum ia correr. Na verdade, você já sabia, isso, né? Só fez surpresa para eles, é isso, né? Para ver se o pessoal não ia correr. Quiseram vir junto, né? Estava a fim de perder os amigos pelo caminho, entendi. Mas assim, com relação ao caminho, o que eu vejo é a simplicidade, né? A gente não precisa, eu sempre digo, a gente não precisa muito para viver, cara. Não precisa muito para viver. Sabe? É uma mochila nas costas, né? A gente acordava de manhã, só tem aquilo ali.
Tu não tem que procurar a chave do carro, tu não tem que... Nada, carteira, nada. O que vocês colocaram na mochila? 1 ou 2 tênis? Um tênis só? Eu tava com um e levei um reserva, por exemplo, né? Uma meia? Meia leva umas 4, 5, né? Porque, por exemplo, no segundo dia nós pegamos chuva, né? Sim. Então leva umas 4, 5 meia, umas 4, 5 cueca, umas 2, 3 camisetas, manga curta, manga comprida, né? Sim, uma bermuda. Uma bermuda, né? Sim. Basicamente isso. E daí barinha de cereal, coisa assim para você... Porque tem lugares que você não tem onde almoçar. Você toma o café de manhã na pousada e durante o dia... vai ter que tocar. Vai ter que comer ali uma barinha de cereal, uma banana, pega um figo lá na propriedade, uva, ali, na passagem, uva, né? Que é o que tinha agora, né? Mas, enfim, é tudo muito simples, sabe? Você não fica se apegando à simplicidade do caminho. É isso que é o que mais me chamou a atenção, a simplicidade. A simplicidade. Você acordar de manhã e só tem aquilo ali, cara. Você botou tudo ali dentro, a tua vida está ali. Tua vida está dentro da mochila. E a vida cabe dentro de uma mochila, né? Cabe dentro de uma mochila. Entende? Então, a gente às vezes fica aí correndo atrás de um monte de coisa e é tudo muito simples. Sim. Muito prático, né? E até para contribuir com o Cristiano, o que ficou marcado também foi o acolhimento. Cada lugar que a gente parou, a gente foi acolhido de uma forma assim extraordinária. Uns mais... As pousadas. Isso, mais sofisticados, outros mais na linha do simples, né? Mas todos com valor na entrega. Porque eu percebi nessa jornada, nessa caminhada, que uma coisa é o turista nesse movimento e outra coisa é quando chega um peregrino nessa pousada. Então a gente é tratado assim de forma totalmente diferente quando a gente fala do acolhimento. Um lugar assim que me marcou bastante foi o seminário lá em Santa Lúcia do Piauí. Sim. Porque tinha uma pessoa para receber nós lá, e a gente teve que chegar depois das 5, ficamos lá num barzinho, que chegamos um pouco mais cedo. Ele nos encaminhou para os quartos, deixou nós à vontade, emprestou o carro para a gente ir até o centro para jantar, porque ele não tinha como ir, enfim. A relação de confiança também com o peregrino que vai lá, a gente foi com o carro dele, comeu, voltou. Um ambiente simples, mas limpo, organizado, sabe? O café da manhã com um padre junto lá conversando com a gente, entregando lembrancinhas, falando da vida dele, da história do seminário. Então, algo que não é só a jornada, a caminhada. Trujillo tem no bolso a lembrança, essa ou não? Essa. Isso, mas a cultura também que tu fica aprendendo, que tu aprende nisso tudo. Então, foi uma caminhada assim que não só o esforço físico, né? O Edson até ele pode contar, porque teve uma situação com ele bem assim assustadora no início, porque estavam saindo de Canela, na frente da igreja de Canela, e tinha uma pedra que faltava na calçada e ele torceu o pé. Então a gente pensou, cara, vai inviabilizar a andada dele. Aí eu fiz uma massagem lá, botou a meia, e ele caminhou 2 dias com dor. Então, quer dizer, olha a resiliência, olha a determinação, olha o foco em poder fazer a jornada sabendo que aquilo ali estava te incomodando. E graças a Deus não foi algo tão grave assim que impossibilitou ele de fazer. E no segundo dia em diante, aí só as bolhas incomodaram. Só as bolhas, né? Edson, conta um pouquinho dessa experiência para nós também, como é que foi para você, enfim, o que te tocou, porque eu ouvi muitos depoimentos já de pessoas que fizeram o roteiro turístico Caminhos de Caravaggio, e todos dizem, é uma outra dimensão de vida que a gente tem. É verdade. Eu acho que existe o antes e o depois do caminho, né? 3 coisas que me marcaram muito. Uma delas o Marciano e o Cristiano comentaram, que é tu carregar na mochila só o que realmente é necessário. E lá em Vila Oliva, em determinado ponto, a gente parou um pouco para descansar, e eu achei uma pedra. Ali tem muita pedra semi-preciosa. Eu achei interessante, vou levar isso como recordação do caminho. E o peso? Ela aguentou até Nova Petrópolis. Depois? Aí eu vi que ela não tinha tanto valor quanto ao que eu tinha atribuído naquele momento. Quantas vezes é assim na nossa vida, né? Quantas vezes nós carregamos pesos que não são nossos. A segunda é gratidão. Às vezes, enquanto turistas, reclamamos de quanta coisa, né?
E quantos dias a gente chegar numa pousada, numa casa de alguém e simplesmente um chuveiro, a cama e uma toalha seca era suficiente, né? Então, tu ser grato pelo que estão te oferecendo, por mais simples que seja, isso era o que nós realmente precisávamos. Então, isso era muito interessante. E algo que me gravou muito foi, estamos em 4, eu posso, no final do dia ou durante o caminho, fazer algo pelos outros que possa aliviar o peso dele, mas quem vai ter que caminhar é ele, eu não posso caminhar por ninguém. Então, às vezes, a gente atribui os nossos pesos da nossa vida a outras pessoas, mas elas também têm o caminho delas a seguir. Então, cada um de nós ser mais responsáveis pela sua caminhada, pelos seus pesos, e não atribuir a terceiros os nossos pesos, né? Todos fizeram bolhas nos pés? Os 4 ou não? Eu fiz. Quem mais fez, quem menos fez? O que mais fez foi eu. Foi o Cristiano quem mais fez. Quem menos fez foi o Trujillo? Sim, eu fiz bolinhas. Bolinhas, né? Fiz uma no dedo, no dedinho. Eu perdi 2 unhas. 2 unhas. Bom, qual é que é o trecho mais difícil, Edson? Para ti, qual foi o trecho mais difícil? É aqui a subida, aqui na Caravaggio para cá? Não, esse eu vou te dizer que esse trecho ele é difícil, mas ele é gratificante, porque tu tá na reta final, ao menos eu via como uma chegada. Eu acho que um trecho difícil foi de Santa Lúcia do Piauí, Vila Oliva, quando nós chegamos lá em Vila Oliva... Vila Cristina? Tu vai do seminário até Nova Petrópolis? Até o Bom Pastor? É a chegada lá de Vila Oliva. A chegada até Vila Oliva, né? Até Vila Oliva. Sim. Eu acho que a subida da Ponte do Raposo. Isso, Ponte do Raposo. Sim. É uma descida muito forte e aí dói os dedos, porque tu tá na descida. Depois tem a subida. Quando tu acha que passou, aí começa a subida, daí dói o calcanhar. E aí pegamos chuva praticamente o caminho todo. Sim. E aí chuva não tem o que fazer. E tinha guarda-chuva? Vocês estavam com guarda-chuva ou não? Uma capa de chuva. Vai embora. É isso, né? Vocês estavam com o apoio também, né? Sim. Ajuda muito esse apoio? Não é tipo uma bengala, né? Mas ajuda muito? Como é que é o nome? Cajado. O cajado. Para mim ajudou, né? Eu particularmente não... Talvez porque eu não soubesse usar. Teve preparação e tudo mais, mas eu não me preparei com o cajado. Então, em alguns momentos, para mim, ele era um peso. Então, eu acabei não usando tanto assim. Mas eu acho que ali, naquele momento, a chuva foi o que nos atrapalhou mais. Certo. Bom, eu preciso já encerrar. Eu quero deixar 2 minutos para cada um. Vou começar contigo, Edson, já que você está com o microfone. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Enfim, o depois do Caminhos de Caravaggio, o Edson Chiumento. Damati, primeiro eu quero... a gente brincava aqui no intervalo. O caminho me ensinou a ser grato. Então, eu acho que o Edson, certamente, depois do caminho, ele é muito mais grato por tudo. Pelos amigos que tem, pela família que tem, pelo trabalho, pelas instituições que a gente participa. Acho que a gente se coloca muito mais à disposição de outras pessoas, assim como aquela ajuda que a gente recebeu no caminho. Às vezes, uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo para quem está do nosso lado é o que essa pessoa precisa. Então, dentro da simplicidade da nossa vida, é isso. Talvez o Edson será uma pessoa muito mais simples, muito mais conectada com as pessoas que estão próximas, e muito mais disponível para aquilo que realmente importa, é a convivência, as pessoas que estão conosco. Trujillo, a tua mensagem também, há cerca de 2 minutos. Acho que, embora o Marciano já falou, mas eu gostaria de mencionar de novo a figura do Galafassi. Não só ele, lembra do Magione. Está bem estruturado o roteiro, né? O roteiro ele vem progredindo, ele já teve momentos de maior frequência, aí pandemia, depois enchente e tudo mais. Agora é uma hora de retomada, então fica a mensagem de que não é só de dores ou experiências ou tudo mais, mas realmente é uma oportunidade que a gente quer sempre falar, faça. Por mais que a gente fale ou queira dar os depoimentos, ele é muito individual no sentido de o quanto ele pode efetivamente trazer de significado para cada um que o faz, né? Porque por mais que se faça planos e tudo mais, ou risque, ou veja onde é que vai parar, isso dá um sentido de organização, mas o caminho ele é cheio de surpresas, né? Sim. De coisas não planejadas.
E isso realmente, como o Edson falou, ali na hora é você com a situação e tem que resolver. Ninguém vai resolver por ti. E realmente as dificuldades que foram colocadas e plantadas no caminho para cada um não foi pouca dentro da sua intensidade, mas em todo momento a gente se sentia acolhido por aquilo que a gente estava vivendo e passando e dando significado. Então, acho que fica a gratidão, enfim, de quem concebeu o caminho, de quem teve a ideia, de quem nos colocou junto, porque realmente a gente sai muito mais fortalecido e cheio de significados. Eu trouxe aqui até o deck todo, caralho, gente. Eu acho que tem coisas que são de significância, né? E o meu tá até meio desbotado. Né? Passaporte. Mas esse é o passaporte. A cada passagem tem um carimbo. Né? Tem um carimbo. E vocês observem que ele está meio desbotado. Porque, né, teve mais essa, a gente pega coisas que pensa que é e não é bem aquilo, né? Então, eu, afortunado não, peguei uma mochila impermeável, que de impermeável não tinha nada. Não tinha nada. Então, minha mochila, como falou, na ponte do Bom Retiro, subindo tudo aquilo ali, ela literalmente virou uma sacola de água cheia de roupa molhada. Então, se ela estava lá embaixo com 8 quilos, ela chegou lá com quase 20, digamos assim. Mas realmente a cada curva que se fazia e via que tinha mais uma e vai e tudo, então foram momentos especiais e a cada carimbo que tem isso aqui era uma etapa de que a gente realmente vibrava muito, e além disso não era só o carimbo, as pessoas tinham a satisfação de estar participando contigo. Tem umas aqui que tem até uma medalhinha, são carinhos e cada momento tinha uma satisfação muito grande da pessoa sentir que estava contigo. Então, é que eu falei, a gente sempre se sentia no caminho, querendo ou não, você está sozinho, não. Nós estávamos sendo acolhidos, tinha gente esperando para a gente, tinha todos e, enfim, a gente estava sendo acompanhado. Sempre, e, enfim, que venham esse significado também, que a gente nunca está sozinho na caminhada, né? Digamos Com assim, certeza. Nós estamos assim acompanhados, e esse sentido de vitória e de chegar lá e sentir as etapas sendo passadas, vencidas, dá realmente uma força muito grande para aquilo que venha, né? Ótimo. Obrigado. Marciano, rapidamente também a tua mensagem aí, o que você deixa? Então, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com esse quarteto aqui de amigos. É uma satisfação agradecer o Cristiano pela ideia, por tudo que a gente teve de aprendizado nessa jornada. Então, fica aqui uma recomendação para quem quiser fazer o caminho. Ele é um caminho desafiador, mas é um caminho bom de se fazer, sinalizado, com excelentes pousadas, um ótimo acolhimento. Foi um aprendizado que eu vou levar para sempre para minha vida, né? Fortaleceu ainda mais o vínculo de amizade com essa turma aí que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. E o que mais marcou para mim foi realmente essa questão de levar aquilo que precisa, né? E o acolhimento. Cada lugar que a gente passou, pessoas que abriam muitas vezes a porta das casas para que a gente pudesse conviver com eles, tomar o café da manhã com eles, jantar com eles. Então, ouvir as histórias deles, poder interagir, o aprendizado e o ganho com isso foi muito importante. E agora, esperando pelo próximo momento de poder fazer mais uma aventura dessas aí, porque valeu muito a pena. Então, obrigado aí a todos por esses momentos que passamos juntos aí. Que maravilha. Cristiano, o mentor da história. Muito bem, Damati. Eu vejo o caminho em si, ele tem várias etapas, né? Eu acho que para cada um o caminho serviu para alguma coisa, né? O caminho é o mesmo, a distância é a mesma, mas para cada um tem um sentido, né? Um foi pelo desafio, o outro foi pelo espiritual, né? Enfim, mas quem puder, faça, porque é um caminho que vale a pena, porque ele te desafia, né? Você não tem volta,
A partir do momento que você disser eu vou, vai ter bolha, né? Mas vai chegar lá no final e vai ser satisfatório, né? Uma coisa que assim me chamou muito a atenção, antes eu falei da simplicidade, né? Mas você chegar em alguns lugares e as pessoas te esperar na casa e elas parecia que eram pessoas que já te conheciam há 10, 15, 20 anos, te recebendo, comendo junto na mesa com você, tomando café com você, acolhida. É inacreditável, assim, sabe? Sim. E às vezes a gente fica se apegando a tanta coisa, assim, sabe? E as pessoas abrem a casa delas, assim, ó, janta junto, almoça junto. Olha, é inacreditável. É muito bom. Obrigado. Eu acho que dá para resumir numa palavra: fé, né? Fé, resiliência, gratidão, tantas palavras. Mas, enfim, está aqui o quarteto que fez esse belo roteiro. Não tem mais o que acrescentar, só nos cabe a salva de palmas. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odontotop, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.